Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, tudo sobre o São Paulo Futebol Clube que joga hoje contra o Cobressal, além de finanças, Rames Rodrigues e muito mais. Então vambora pro vídeo. Tom Cruz interino, lá em Goiânia, depois há 14 dias, Guayaquil. Teve um jogo contra o Palmeiras, na segunda-feira da semana passada no Morumbis. Na semana passada ainda o time foi a Belém. Domingo passado foi a Salvador, na vitória contra o Vitória. E agora vai até o deserto de Atacama enfrentar a equipe do Cobressal. E o saldo é altamente positivo. 4 vitórias fora de casa, só empatou com o Palmeiras no Morumbis. Pro jogo de amanhã, uma boa notícia. O São Paulo pode garantir classificação antecipada com 2 rodadas de antecedência. Para que isso aconteça, ele precisa vencer e o Tadieres vencer um pouquinho mais cedo a equipe do Barcelona de Guayaquil em Córdoba. Se isso acontecer, o Tadieres vai a 10, o São Paulo vai a 9, o Barcelona para com 2 e não pode mais alcançar nas 2 últimas rodadas as 2 equipes. E aí a decisão da liderança acontece nas 2 últimas rodadas, quando o São Paulo joga 2 em casa, contra Barcelona e contra Tadieres. O São Paulo não é o Rames Futebol Clube, mas ele é um jogador que ganha 1.200.000 por mês. Então, não é o Rames Futebol Clube, mas ao mesmo tempo é um time que paga o seu maior vencimento para esse atleta. Então a gente tem que cobrar que ele esteja em campo. Eu falei também, não é que o Gabriel não acha que ele vai servir mais, acabou pro Rames. Eu não sou regular de porra nenhuma, mas eu acho que a minha expectativa do Rames Rodrigues de dar a volta por cima... Gostei, assim, a minha expectativa com o Rames foi 0. Eu acho que assim, a minha paciência com o Rames também, ele faz muito controle de carga, faltou controle de paciência com o torcedor que já tá esgotado, assim, ninguém aguenta mais ouvir o assunto Rames, ninguém aguenta mais ouvir todo jogo uma desculpa diferente, e é o terceiro técnico que não conta com o cara, então assim, o cara não deu certo, fim de ciclo, passa pro próximo. Eu acho que é muito isso. Rames é um cara que, dentro de campo, nas poucas exibições que teve, quando teve mais tempo de jogo, conseguiu ir bem, porque é um jogador que tem nível, mas em geral não foi brilhante, não foi o cara que mais acrescentou para o São Paulo. Eu prefiro muito mais 11 Wellington Ratos do que 11 Rames no time do São Paulo. Então, para mim, sem erro, para mim o time do São Paulo é um time que não depende do Rames, não fez o seu título ano passado pelo Rames, não ganhou a Supercopa esse ano pelo Rames e não vai ter uma sequência positiva só pelo nome do Rames Rodrigues. Então, eu acho que é um jogador que tem que ser página virada, é um cara que tá fora desse jogo, deve ter aí mais um mês para se cumprir no São Paulo, eu acho que ele nem deve jogar por opção técnica também, e aí em junho, julho, fim de ciclo para ele, toca a vida, erro financeiro, mas aí foge do nosso controle, né? É um jogador que está sendo observado pelo São Paulo Futebol Clube já há 2 meses, já fizeram aquele contrato inicial para deixar claro para ele que caso ele queira voltar ao futebol brasileiro, São Paulo tem portas abertas. A família dele, em grande maioria, é São Paulina e apoia, né? Tem esse coro também dentro de casa, entre aspas, para que ele vista a camisa do São Paulo. Hoje é um cara que está encerrando o contrato na Juve, né? Vai ficar fora aí em julho, salvo engano, ele fica livre no mercado, fora de vínculo com a Juventus, e aí é um jogador que ainda não decidiu o seu futuro. No Brasil, ele tem mais sondagens, é um jogador que ainda vai decidir se ele vai querer ficar pelo futebol europeu, migrar para um futebol árabe, quem sabe que ele tem proposta e gera muito dinheiro, ou voltar ao futebol brasileiro. Fato é, São Paulo deixa as portas abertas para ele, e se um dia ele resolver voltar, São Paulo vai enviar uma proposta para ele. Não é assim pouca coisa também, vai ser bem vantajosa pelo que a gente ouve aí, casa do milhão mesmo, que é uma situação que é um pouco normal para um cara que vem da Europa, e aí o São Paulo vai deixar as portas abertas e enviar uma oferta para ele. Caso ele queira voltar ao Brasil e queira jogar no São Paulo, vai muito do gosto do cara. O irmão dele, pelo visto, já tá dando aquela pressãozinha, né? E a gente sabe que isso movimenta bem, até é um assunto que estava um pouco morto nos bastidores do São Paulo, porque sondaram com o cara e assim, deixaram em aberto. Quer vir, pode vir aqui, portas abertas para você, a gente conversa, você tomando uma decisão. Mas, né, com a postagem dele, você meio que ferve o assunto de novo, você incendeia mais uma vez esse assunto que envolve Alexandro, e aí é uma situação que o São Paulo tá de olho, quer contratar, vai contratar o lateral esquerdo, isso é um fato, vão contratar um nome para a posição, e essa parece como uma possibilidade, né? Parece como um nome que o São Paulo, de repente, pode tentar em julho. Para você, Kaique Silva, vale a pena, e o Chacon fez uma análise que tomou muita porrada aqui também no nosso Bom Dia Tricolor, sobre custo-benefício, né? Vale a pena trazer um cara
que tem a sequência de lesões que ele teve, vale a pena a gente desembolsar uma grande grana pelo Alexandro. Para o Chacon, ele falou que não vale rasgar dinheiro, falou que é um cara que de repente não valeria fazer loucura financeira. E para você, Kaique Silva? Para você, ele chega, farda e joga quantos jogos em sequência? Olha isso aqui do Leonardo. Me parece que a tomada de decisão dos técnicos argentinos jovens é melhor que a dos brasileiros. Cara, isso é um... o problema é generalizar, né? Os argentinos, os ucranianos, os iugoslavos. Né? É que nós temos, como em outros países, uma escola de técnicos argentinos. É uma formação tal que o cara acaba de jogar futebol e se transforma imediatamente num técnico. São todos jovens com essas mesmas características. Algumas são exceções, como essa. Clara. Está muito clara. Está muito claro, exatamente. Bom, Nada, isso é um bom ponto. Acho que tem algumas ações que foram feitas já nesse início de ano que tendem a mudar um pouquinho o cenário. Do ponto de vista de marketing, o São Paulo não vinha bem ano passado. Fez um pouco mais ali, quase 60 milhões de reais de receita de marketing. Mas começa essa temporada com um contrato maior do ponto de vista de patrocínio, então a nova patrocinadora Superbet já paga mais do que recebia antes, já é uma receita adicional. Tem a receita do Morumbis, que não existia, então são 25 milhões de reais a mais por ano. Ou seja, nessa brincadeira a gente deve estar falando aqui de uns quase 50 milhões de reais a mais de receita. Então isso tudo, mais um contrato novo com a New Balance, pode ajudar ali a melhorar. Se tudo mais constante, se o desafio mesmo tudo mais, de cara o São Paulo já tem uns 50 milhões a mais de receita só pelo movimento de publicidade, que é muito positivo em 2024. Então, deveria já começar a sobrar um pouco mais de dinheiro para pagar as dívidas que são muito altas. Tá? Então, acho que nesse sentido já temos um cenário um pouco melhor. Agora, do ponto de vista, Paulo precisa reduzir de não só custos salariais, que estão altos, enfim, são compatíveis até com o nível. Mas São Paulo tem uma série de gastos e despesas que se chama lá serviços de terceiros, consultorias, despesas administrativas, tudo mais, que são muito altos para um clube que tem o nível de endividamento que tem hoje. A gente está falando que São Paulo hoje deve 780 milhões de reais. Então, cortes estruturais e cortes, como a gente diz, na carne, precisa cortar mesmo, precisa buscar eficiência na estrutura para começar a ter algum retorno do ponto de vista financeiro e reduzir esse impacto da dívida, e tira a despesa financeira uns 70 milhões de reais por ano do caixa do clube. Então, assim, reduzir dívida é fundamental para sobrar mais dinheiro para o futebol. Pessoal, é hoje, né? São Paulo e Cobressal, 9h30 da noite, no deserto de Atacama, altitude, vento, clima frio, deve estar mais ou menos 10 graus, então assim, o cenário é um cenário climático, meteorológico não muito favorável. O estádio vai estar vazio, porque na verdade não é o estádio do Cobressal. O Cobressal é de uma outra cidade, mas o estádio não tem condições de receber jogos da Libertadores, então ele joga nesse, no qual eu destaquei as condições. Então não vai ter muito torcedor, normalmente vazio. O Cobressal jogou os 2 jogos em casa, já esse é o último, empatou com o Barcelona e perdeu para o Tajeres. Vencendo o Tajeres e São Paulo, os dois garantem classificação e aí brigam pela primeira posição. É mais ou menos esse o cenário. O São Paulo que não relacionou novamente Ramos Rodrigues, acho que não tem mais muito o que discutir. O Gabriel Sá definiu o meu sentimento de muitos São Paulinos. É só uma questão de tempo, ao que parece, para ele sair do São Paulo. A escalação deve ser Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda, Diego Costa e Michel Araújo, Alisson, Bobadilla, Nestor, Caleri e Luciano. A mesma, assim, quase que a mesma com relação ao Vitória. A mesma, né? Se você pensar bem. O Wellington tá praticamente voltando, o Lucas também. Então você já vai ter mais 2 reforços, vai poder mudar mais um pouco. Mas eu fico feliz aí, principalmente pelo Nestor, que achei que fez um bom último jogo. E ajuda bastante nesse esquema, na verdade, de qualquer esquema, né? O cara que foi o autor talvez o gol do século, né? Que foi aquele gol de empate na final da Copa do Brasil. Então é isso, gente. A expectativa é boa. O Cobressal se mostrou ser um time frágil, mas o São Paulo não pode dar mole não e ir lá e vencer. A análise legal foi que o São Paulo, desde a chegada do Bodinho, vamos contar também o jogo do Milton Cruz, não perde fora de casa, na verdade só vence fora de casa. Então isso é importante. E que continue assim, né? Continue assim. O São Paulo ano passado fora de casa foi arame liso, esse ano é o que parece, pelo menos está dando trabalho para os adversários. E vencendo principalmente.
Então, para fechar, só falar da questão das finanças, uma entrevista muito bacana, quem puder ver lá no Tricolaço com relação à questão financeira do São Paulo. Durante semanas eu vou estar passando alguns trechos desse vídeo, porque acho que é importante também lembrar que, assim, tem que ter conquista esportiva, mas também tem que ter responsabilidade financeira e econômica, né? O São Paulo tem que diminuir essa dívida para se transformar ainda mais um clube competitivo a nível nacional e internacional. Ponto, né? E da maneira que foi, a gente, vence Copa do Brasil, vende o Beraldo, tu ainda ficando negativo, quer dizer, cara, alguma coisa tá errada, né? Então a gente espera que esses números esse ano possam ser melhores. Eu não consigo ver uma grande venda. A grande venda seria o Pablo Maia, mas depois de se machucar, acho muito difícil. E então, vamos ficar de olho, né? Mas assim, a nível de marketing já teve uma melhora. Você tem a vinda da New Balance, tem acordo de shows, tem name rights, tem novos patrocinadores. Então, assim, tendência, né? Seriam melhores números de receita, mas é importante também o legado esportivo. Então, assim, esse balanceamento, né? Esse equilíbrio entre financeiro e esportivo tem que ser melhor gerido. Né? Então é isso. A expectativa é o São Paulo obter a vitória, a gente ter um pouco mais de tranquilidade na Libertadores, poder buscar o primeiro lugar. E também, por que não, ter mais tranquilidade para competir esse momento do Campeonato Brasileiro, que eu acho importante o São Paulo estar lá em cima, incomodando algo que não faz há muitos anos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ainda nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo jogo a todos, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.